Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, sou executivo global de supply chain, especialista de recolocação e transição de carreira. No episódio de hoje, trazendo uma convidada mais do que especial. Mas antes de apresentar a convidada, vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais executivos para inspirar a sua carreira. Estou recebendo hoje. Por que ela é tão especial? Porque ela já gravou comigo quando este podcast se chamava Carreira Talk Show. Fizemos um rebranding, agora chama Next Level, mas a essência do podcast ainda é a mesma. Trazer executivos que estão no campo de batalha e trazendo conhecimento deles do campo de batalha para inspirar a sua carreira. Quem eu estou recebendo hoje? Juliana Tomita. Ela é executiva de supply chain. Hoje está numa grande multinacional. Na verdade, ela só passou por grandes empresas. E agora, depois de mais quase um ano e meio de quando ela veio gravar comigo, e agora nessa nova posição, a gente vai trazer o que ela está vendo ali no campo de batalha, das viagens. Ela estava na semana passada no Panamá, inclusive, quando a gente se falou. Chegou no Brasil, eu falei, então já vem compartilhar comigo essa experiência. Ju, obrigado É por isso você ter aí. vindo. Boa noite, Pô. Muito obrigada pela oportunidade novamente. Muito bom estar em contato com a sua audiência. É sempre gostoso, a troca é muito boa e estou felicíssima de estar aqui. A Vamos honra é toda embora. minha, a honra é toda minha de ter você novamente Esse um depois de ano e um ano e meio meio. passou muito rápido. Mas Passou você muito demorou um ano rápido. e meio para vir tomar um café comigo, Ah, meu né? Deus, foi. Olha, lembrei de você lá no Panamá, liguei para você, Nossa, né? E pois é, né? finalmente deu certo. É o poder do network, é isso aí. É nesses momentos que a gente precisa falar assim, pô, tô vivendo algo legal, vamos tomar um café. Eu aproveitei já que agora nós estamos com o estúdio próprio. Então aí já veio tomar um café e a gente já Exato. grava, porque agora o estúdio próprio é bom por isso, que agora eu já pego no laço. Eu falo assim, vem tomar um café comigo, vamos aproveitar e vamos Aproveita e gravar? vamos gravar. Aliás, o cafezinho tá ótimo também, Que viu? bom, Olha, viu? perfeito. O Uma escritório, honra. estúdio, muito bom, Que muito legal, tô muito gostoso. feliz de você estar aqui. E me conta um pouquinho, de um ano e meio pra cá, o que que mudou na sua vida, na sua Loucura, carreira? loucura. Pô, se eu te falar, foi uma mudança assim drástica, porque iniciei então o meu trabalho numa multinacional, porém numa cultura diferente que eu cresci, nasci na cultura americana. E aí agora comecei a trabalhar numa cultura europeia, uma organização de cultura europeia. E aí eu senti muito a diferença, né? A gente acha que não, é a mesma coisa, vamos lá, vamos fazer. Não que não tenha agilidade, mas eu te digo, né? A cultura americana, por exemplo, ela é mais focada no resultado, ela é mais visceral, né? Acho que é uma palavra que você gosta de usar É. bastante, ela é mais visceral. A europeia, ela é mais consensual. Então, assim, você, antes de tomar alguma decisão, você tem todo um trabalho, né, de consenso entre as equipes para que, então, o assunto caminhe. E isso é legal também, porque isso traz uma certa qualidade de vida. Eu acho muito legal. É um pragmatismo diferente, né? É Diferente. diferente. Existe o pragmatismo, existe o foco no resultado, mas as maneiras de se chegar lá são diferentes. Então, para mim, foi uma descoberta maravilhosa, né? Com 40 anos, eu falei, gente, um mundo novo, maravilhoso. Então, assim, essa foi a grande mudança desse um ano e meio para cá. E, assim, eu estou muito feliz, muito contente, porque são muitas novidades. Muitas novidades. Uma empresa muito focada no cliente, onde o cliente realmente é o centro. Então, para mim tem sido tudo muito diferente. O aprendizado para mim tem sido assim gigantesco. E é isso, né? A gente gosta de ver coisa nova. A gente gosta, inclusive, falando de coisas novas, né? Tecnologia e tudo, mas tudo isso é muito gostoso da gente lidar no dia a dia. Então, Sim. para mim tem sido maravilhosa essa experiência. Ah, imagino. A empresa europeia, eu penso assim, eu vivi isso, né? São empresas longevas. Trabalhei numa empresa Isso. com mais de 100 anos, que é a que você tá atuando, ela é longeva também, né? Também é. Mas uma empresa de cento e poucos, acho que já deve, quando eu tava lá, tava 115, 120, já deve estar em 150 anos, que eu saí de lá faz tempo. Mas quem instalou o primeiro telégrafo no Brasil, para você ter uma ideia do Caramba! nível que é a empresa. De pensar o seguinte, toda tomada de decisão é para olhando para a empresa para os próximos 100, né? É Isso, diferente de uma empresa americana que você está vivendo ali, ela está em constante transformação, né? isso. Eu diria que a cultura americana ela está olhando o resultado a curto prazo, muitas vezes, né? Ela está olhando ali aquele mês de repente até o próximo quarter, mas a europeia ela está realmente vendo a sustentabilidade do negócio. É isso. E isso é lindo de ver.
né? Você vê, você realmente construir algo que vai ficar aí no mercado há um bom tempo, né? E que vai evoluir. Eu acho que isso me faz brilhar os olhos. Não, isso é espetacular. E eu não sei o que que você tem visto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é engraçado, né? Como é que depois de uma pandemia se tem uma visão dos próximos 100 anos, né? Exato. E aí, como é que agora com a IA, como é que você repensa o negócio para os próximos 100? E eu garanto para você que essas empresas elas já estão há anos-luz na nossa frente, já pensando elas já estão muito mais do que a IA. É como implementar e continuar os próximos 100. Então, é uma mentalidade muito diferente, mesmo porque eu tenho muito contato com o pessoal da Siemens que eu trabalhei lá, né? Tenho carinho, Uhum. estou conversando com eles e a forma como eles estão se transformando e mudando o negócio é impressionante, né? Exatamente. Você sabe que durante o período da entrevista, né, que eu fiz, a minha chefe falou: olha, aqui a empresa ela é marcada por mudanças. Então a gente termina um projeto, começa outro, e ela não mentiu, ela não mentiu. Apesar de ter essa visibilidade a longo prazo, as mudanças elas São são constantes. É. constantes. Exige-se isso, porque o mercado está mudando, né? Então, assim, como é que a gente vai se adaptando aqui sem perder o foco? Eu acho que essa é a grande sacada, sabe? É ter um foco, ter um objetivo, mas como é que a gente vai se adaptando ao longo do caminho para chegar lá? E por isso as mudanças são tão necessárias, né? Sim. Então, isso não foi uma mentira, foi verdade. A gente brinca até hoje, né, sobre isso, porque realmente é muita mudança. Você mal terminou um projeto, está começando outro. Então, todo mundo pensa, ah, uma organização de cultura europeia, ela é mais tranquila, ela é mais. Não, ela tem o ritmo também bastante acelerado, que é o que o mercado pede, mas com um foco mais longevo mesmo. E tem uma questão muito interessante, né? Hoje eu trabalho numa empresa de cultura indiana, né? E eu trabalhei na China também. Ou seja, aonde eles normalmente você trabalha com um pouquinho de caos dentro da operação, né? Por Uhum. conta do nível de velocidade que eles imprimem no negócio. É totalmente diferente, por exemplo, numa multinacional europeia que não trabalha tanto no caos, ela Não, trabalha muito na ordem. Tem um livro isso. muito fantástico que eu indico, foi uma indicação de um executivo da Petrobras, o Samuel. Muito obrigado pela indicação, Samuel, que é a ordem caótica, a nova ordem caótica. Vai estar na descrição aqui do vídeo. Que no mundo, nessa constante velocidade que ele está agora, com a IA, que a gente até pouco tempo a gente não sabia o que era, agora a gente já saiu na versão 3, 3.5, 4, aí vem o Manuse, vem o DeepSeek. Como é que você consegue trabalhar com ordem e caos dentro de um único ambiente? Muito maravilhoso o livro, leiam, vale Uau, muito a pena. lerei. Mas como é que você está vendo esse volume de informação e essa velocidade do mundo nas operações logísticas hoje? É loucura total mesmo, né? Eu estava comentando até, por exemplo, o Global Schedule Reliability, né? Isso basicamente linkado com o mercado de Ocean, ele tá uma loucura. O que que significa isso? A data de partida de um navio e a data de chegada, ela tem um percentual de chance de probabilidade de acontecer. E isso estava em 50%, 55% ano passado. É, por que que eu trouxe esse assunto, né? Porque assim, a gente não tem a tendência do Global Schedule Reliability, a gente tem o histórico. Ah, então por isso que eu estava me sentindo maluca nesse. Sim, é por isso, né? E o que mais de interessante tem nisso? O impacto das informações. Então, por exemplo, um novo negócio. Você tira ou você coloca mais navios durante todo o processo, durante todos os trânsitos na América. Ah, uma decisão política, o quanto isso impacta a logística, o quanto isso impacta. Decisão política, vamos Meu dizer Jesus, assim. a geopolítica, isso que nós estamos falando, ela está falando de frete marítimo. O aéreo a gente deixa para um outro podcast. Outro podcast. E eu costumo dizer que o aéreo, o maior cliente do aéreo é o marítimo. Exato. Então, não funcionou o marítimo, Vai todo para o mundo vai aéreo. para o aéreo. E Exato. aí causa né, o grande congestionamento. Mas eu acho que nesse momento o que a gente pode fazer de melhor é entender quais são os tempos que nós temos hoje das operações e o que que a gente pode melhorar em termos de futuro fazendo testes mesmo, né? Então, por exemplo, uma rota que ontem não era uma alternativa porque talvez ela fosse mais longa, hoje talvez seja uma boa alternativa porque ela é mais ágil. Então, a distância em si, ela não é mais
o problema, né? Porque a distância ela não muda. Agora, o que vai mudar é tudo que está em torno disso. E é tudo que deixa a gente caótico. Qualquer coisa, qualquer decisão macroeconômica, qualquer demanda maior em cada um dos países, isso exige uma postura diferente dos exportadores, dos importadores, né, principalmente. Então, um porto que não é utilizado, os exportadores vão para o próximo porto. Poxa, eu uso aquele porto para caramba, tem um volume ali, já não dá mais, está congestionado, vamos mudar para o próximo. Exatamente. E assim a gente vai fazendo, né? Nesse mundo caótico mesmo. E eu trouxe o Ocean porque justamente o ano passado foi muito ruim e hoje a gente já sente uma melhora. Em maio, a gente bateu, o pessoal, na verdade, eu falo que a gente, né? Mas assim, as companhias marítimas bateram um recorde que não se via desde novembro de 2023. Sim. Chegou a 65,8%, ou seja, uma melhora, né? E a gente já sente um alívio dentre tudo que é caótico já dentro da logística, né? E a logística tem sido cada vez mais palco para o caótico, por quê? Porque o cliente quer para ontem, né? Tá tudo muito agilizado, automatizado, e como é que a gente faz isso acontecer? Sim. Então, eu acho que o mundo logístico ele tende a ser caótico por natureza, né? Sim, e ainda porque o perfil dos nossos clientes, eu falo pelo consumo pessoal, né? Então, assim, aí veio o Mercado Livre e te entrega no mesmo dia. Você compra de manhã e entrega à tarde. Aí nós já temos o impacto daquilo que eu, como pessoa, tenho. Então, se para mim agora não é tão aceitável entregar no outro dia, tá? Imagina na empresa, por que que você não pode me entregar tão rápido, no mesmo preço? Então muda um pouco a forma como as pessoas estão negociando e consumindo. Isso Exato. impacta diretamente a logística, né? Porque assim, é, se hoje, na minha casa, se eu para entregar no mesmo dia, eu não tenho o que no B2B eu tenho overnight, por exemplo, para você me entregar, eu Exato. não vou querer pagar essa taxa se eu sei que você pode me entregar numa operação com o mesmo preço. Exatamente. E por que você não tem um track and trace da Amazon? Que eu vejo quais são todas as etapas, né? Obviamente isso já está mais desenvolvido para o mundo corporativo, mas assim, ainda existem regiões que isso é um desafio, ou por falta de sinal, ou porque a operação ela ainda é mais retrógrada, né? No sentido de lanes mais, de rotas mais diferentes, com risco maior, enfim, ou menor, e é exigido, a gente como pessoa. A gente quer também isso para o mundo corporativo, né? Ah, me dá aí o proof of delivery, como o Uber dá o recibo do lanche. Sim, Então, é isso que eu quero. Vai mudando o estilo de consumo, vai sim, mudando sim. a expectativa que se tem do E vai negócio. piorando. Eu tive recentemente com o pessoal do Mercado Livre, que inclusive já está implementado, porque eu recebi essa semana informação do tipo, em 30 minutos sua entrega chegará na sua casa. Ah, 5 minutos depois, assim, se prepare porque o motorista vai chegar na sua é, porta. Ou seja, eu não preciso mais entrar no site para ver o tracking, aonde está, o que, como. Agora não, agora já vem uma mensagem automática no meu WhatsApp para dizer aonde a carga está, sem eu precisar pedir mesmo, porque eu não estou nem esperando uma mensagem. Eu sei que vai chegar no dia, eu já sei que ele vai me entregar no dia, porque o nível de assertividade do Mercado Livre é alto. é alto. Inclusive, eu vou trazer Mercado Livre para vir aqui. Tô só agendando a data. Vai ter gente Ah, do Mercado é, Livre gravando aqui. Mas é impressionante agora como eu não só espero você me cobrar, como eu antecipo a comunicação. E exato. isso afeta todo o mercado. Por quê? Porque você molda o comportamento das pessoas com quem você está lidando no dia a dia, e não importa se é B2B ou B2C, se eu estou comprando para mim. Se eu estou acostumado com este modelo, e uma pessoa fez para mim, eu quero que você faça também. Só que o nível de complexidade das operações, ela muda de acordo com o negócio, né? Muda demais, muda Você está num demais. negócio altamente complexo também, né? Você não está numa Sim, modalidade de operação que ela é simples. Você lida com volume muito grande de pedidos, volume isso. de carga, e o que você lida é volumetria, né? Você trabalha com packing, Exato. então imagina o tamanho, de quantidade de cargas que você lida no dia a dia, né? Exato. Hoje eu estou responsável por exportação de Américas, né, de embalagens. E o que que eu faço hoje especificamente? Eu lido com esses altos volumes, tanto em exportações rodoviárias, quanto marítimas, quanto aéreas. Nas rodoviárias, temos lá o track and trace.
No marítimo, agora eu vou começar a trabalhar com o P44. Por quê? Porque as companhias marítimas não têm condições de dar um rastreamento Sim, assertivo. Tem como companhia marítima que no próprio site tem informações divergentes da realidade, né? Então, agora a gente está começando a adquirir tecnologia para conseguir fazer o trabalho de rastreamento que não é feito dentro de uma torre de controles. Então, o que que é a torre de controle? É onde a gente tem as informações mais dinâmicas possíveis, de forma mais dinâmica, de forma mais assertiva possível, para identificar qualquer desvio, qualquer gargalo e tomar decisões rápidas aí para poder ajudar o cliente a entender onde está a carga e fazer a carga chegar no momento que ele precisa. Então, imagina você quando a gente está lidando com um player que são companhias marítimas gigantescas e que não tem controle da carga, né? Então, como é que a gente faz isso? Adquirindo tecnologia. Então, aos poucos, a gente vai fazendo essa mudança, né, para poder atender o comportamento humano que está precisando cada vez mais, está exigindo cada vez mais, né, dos mercados, e só através da tecnologia. e aí eu queria trazer um pouquinho desse assunto. Vamos lá. Tecnologia. Dentro de grandes organizações é complexo, porque é um projeto. É, Porque você tem que trocar a roda com o carro andando. Você tem que exatamente. arrumar a turbina com o avião no ar. Como é que está sendo isso? Como é que você está vendo a velocidade de implementação de tecnologia versus a necessidade do cliente que é imediata? Eu vivo isso, Existe. tá? Eu tô numa Global Control Você Tower. é. Agora, na verdade, é um benchmark, não é bem uma Aham, pergunta. Vamos lá, você já exato. sentiu, né? Senti a sua intenção aqui. É, o que acontece hoje, existe um gap muito grande entre a necessidade do cliente e aquilo que eu consigo fazer e implementar. O que existe nas companhias no geral, e eu vou te falar que não é onde eu trabalho, mas em grandes companhias, é a diversidade de sistemas que se usam. E o sistema muitas vezes mais utilizado é o Excel. É a melhor tecnologia hoje, né? A Continua melhor, sendo, né? continua Imbatível. sendo imbatível. E aí, como é que você transforma tudo isso, né, numa nova tecnologia, em algo que pode ser mais automático? Então, isso leva tempo, isso exige o que se chama de clubes de inovação, né? Tá bom, vamos ter alguém ali focado em tecnologia, que conheça do mercado, que entenda qual que é a dor do meu cliente para a gente poder fazer isso acontecer. Fácil? Nem Não. sempre. Rápido? Não. Não vejo isso. Até mesmo, pô, você deve ter passado por isso, mudança de sistema, de versões de SAP, por exemplo. Já é uma loucura. Dentro da mesma empresa. Mudou a versão, muda tudo. Já Muda é tudo. uma loucura. Sim. Então, imagina você trazer novas tecnologias. Como isso encaixa dentro da política, do compliance de tecnologia? Então, assim, tem toda uma questão por trás também, né, de autorizações, enfim. E compras de tecnologia. Então, assim, é algo demorado e algo sofrido, porque a gente que está no meio entre o cliente e o fornecedor de tecnologia, a gente não consegue, Sim. a gente está sempre cobrindo um santo, descobrindo outro, para poder chegar no meio termo do que pode se fazer agora. Sim. E É mesmo isso que você vê porque no é mercado? o que eu vejo, e eu acho que acho que a maior questão é a gestão de stakeholder, sabia? Da expectativa. Por quê? É. Muitas vezes eu tenho um sistema que ele foi parametrizado por uma situação que muitas vezes não se encaixa perfeitamente para minha necessidade. Aí entra os change requests. Como é que eu consigo adaptar? Nunca vai dar para você fazer algo do zero, tailor-made, de acordo com a sua necessidade. E como é que eu alinho essas expectativas? Eu falo porque por uma experiência própria, tá? Aham. Participei da implementação de um sistema do Global Control Tower, ou seja, vou controlar tudo dentro de uma única aplicação. Esse não foi um case de sucesso. Não conseguimos implementar, tivemos que abortar o projeto. Por quê? Porque cada interface de fornecedor, vendor, cada uma entregava informação de um jeito. Eu não conseguia uniformizar. Por quê? Porque eu estou lidando com grandes players. Estou ligando, Isso. assim, como eu não sou fabricante de tecnologia, eu tenho que comprar dos fabricantes. E o fabricante tem o formato dele. Neste meio tempo, então, eu tenho o OEM, eu tenho o distribuidor Aham. do OEM. Então, um entrega a informação de um jeito, que processa a informação no sistema de um jeito, que me entrega de um jeito. E eu não consegui uniformizar isso globalmente. Não deu. Uau. Então, você Uau. imagina como é que eu concentro informações diferentes. E só que na época que eu estava implementando, a IA ainda não estava o que está hoje.
Então, hoje, com a IA, você coloca lá e fala assim, a gente centraliza a informação para mim e você consegue me trazer. Só Uhum. que LGPD, questões de proteção de dados, eu não consigo, né, simplesmente pegar uma IA, construir uma IA do zero para mim e me fazer isso. Olha só. Contratamos uma empresa do mercado que me prometeu fazer toda a customização possível e não entregou toda a customização possível. Então, nós saímos de um projeto que potencialmente ia me trazer um resultado muito grande e não conseguimos implementar. Aí é onde entrou o famoso Excel. Excel, claro. Excel, Power BI, aí eu vou pegando as informações, consolidando e trazendo para o meu cliente uma visão, mas de uma forma diferente. Eu tive que implementar por projeto, porque dentro de um cliente eu não tenho múltiplos stakeholders. Normalmente vendors, né? Na verdade, eu tenho um, dois, três no máximo para um projeto. Então, para esse projeto, eu consigo fazer algo específico para ele. Aí eu comecei a fazer por projeto e não no todo. E não no total. Mas você vê, né? Eu também não tinha essa ideia de como funcionava, né? De ter um OIM que vai mandar alguém para processar. Então, ainda é longa, né, a cadeia. Muito longa a cadeia e assim, cada informação ela vem de um jeito. É muito difícil de você conseguir processar, porque eu tenho SAP HANA, o outro está usando o Ariba, por exemplo. Hoje eu uso o Aham, Ariba aqui, mas hoje ele tem o SAP HANA, aí você tem o SAP e uma outra versão. isso. E os relatórios são diferentes, porque na hora de implementar o SAP, change request, ele mudou e customizou para ele. Então você nunca tem uma informação uniformizada. Complicou muito e fica muito difícil de você conseguir fazer uma gestão. Por Olha, isso é que eu te perguntei, porque é muito difícil. Eu, por exemplo, é não difícil. consegui globalmente implementar o sistema. Nós fomos para uma outra solução. A implementação do sistema não foi sucesso, mas nós aprendemos e aí ajustamos e entregamos para o cliente uma visão, tudo que ele precisava e está atendido. Mas não do jeito que nós tínhamos, que era pegar um sistema e olhar tudo. Um sistema de control tower mesmo, né? Onde você vê tudo Sim, lá. Isso, sim, então, por isso ainda é um challenge, né? sim. É difícil. Agora, falando um pouquinho ainda dentro do tema, né, que eu comentei de clube de inovação, o que que seria isso? Que eu acho que é algo que aos pouquinhos a gente vai mudando a cultura também das pessoas. É sobre automação mesmo de pequenas atividades. Então, talvez você não vá num projeto global, mas aos pouquinhos fazendo essas automações. E é aí que eu acho que é interessante. Eu escutei uma frase um dia desses que eu achei bem legal, que é o seguinte: a inteligência artificial, ela é como se fosse um idioma. E as organizações ainda não sabem falar esse idioma. Então, precisa-se ainda de pessoas que possam traduzir e conseguir fazer com que tudo funcione e se conecte. Eu achei assim, simple and sweet, sabe? Aquela coisa bem assertiva. Porque é isso. Então a gente começa da base, É isso. então, e vamos tentando melhorar com o tempo. É o caminho, é o básico bem feito. Eu vou fazendo um O básico bem pedacinho, feito. depois eu vou para um outro pedacinho, depois eu vou para outro pedacinho. Só que se esse pedacinho fizer tão bem feito, ele vai se conectar com outros, conectar com outros, conectar com outro, e eu consigo fazer isso crescer. Eu acho que Exato. eu acredito muito nisso, nesse caminho. Exato, e é por isso que eu falo de clube de inovação. Então, vamos pegar aquelas pessoas que têm mais afinidade com ferramentas, com essa linguagem, né, esse idioma da inteligência artificial, formar um grupo realmente e fazer aquilo acontecer, ter essa demanda, de repente, atendida por esse grupo. É, aí talvez more uma solução, né? Espetacular. Eu acho que é bem por aí, porque tem até um livro ali atrás do Arthur Rufino. Já conversei com ele, já trouxe ele para falar, inclusive, sobre esse livro no podcast. Foi gravado online, ele estava em viagem e ele traz exatamente esse conceito de assim, como é que eu consigo inovar num pedacinho que seja numa automação? Uma automação simples, eu não estou falando nem de RPA, estou falando de uma automação simples Uhum. mesmo. De você pegar uma série de planilhas e colocar num Power BI para que eu tenha uma visão mais real time. Aí depois eu vou lá e vou para um outro pedacinho do processo, eu vou para um outro pedacinho do processo. Essa É. somatória acaba se tornando numa inovação para dentro da empresa e trazendo muito resultado, né? Porque às vezes a gente quer olhar, fazer algo tão grande e esse grande não é possível. Aí tem o investimento e você não tem o retorno. Vou fazendo coisas pequenininhas e Aos dá certo. pouquinhos e facilitando o dia a dia, porque afinal de contas, né, são tantas planilhas, é tanto Excel na vida, e aí aos pouquinhos a gente vai realmente melhorando a visibilidade daquilo. Vai sair de uma vez? Eu acredito que não, ainda não, né? Acho que o Excel aí tá é uma grande ferramenta, mas eu acho que é como melhorar mesmo. E aí aos pouquinhos ir levando isso.
por partes, né? Vamos fazendo por partes. Eu acho que vai vir uma grande revolução por aí, porque o Excel ele já está vindo com o Power Query, com algumas ferramentas muito poderosas dentro dela, associado ao Copilot, que já está entrando no Aham. Microsoft 365. Eu acho que daqui a pouco as pessoas vão se render. Colocando, imagina se o Excel já era bom antes de ele estar com a IA dentro dele, imagina quando ele tiver com a IA. Ele Sim. vai se tornar cada vez mais poderoso. É, com certeza. E aí, algo que eu acho que não se troca nesse meio tempo é o contato, é o relacionamento, né? É o tomar o cafezinho aqui com o Exatamente. Paul. Você antecipou minha pergunta, Ah, era isso que eu vá! ia, era isso que eu ia te falar. Assim, como é que você vê dentro de tanta tecnologia essa conexão? Porque você fazia muitos posts do seu cafezinho, né? Que eu sinto falta, né? Eu Ah, sinto falta do seu vou post voltar. dos cafezinhos. Mas como é que você vê isso na dinâmica do dia a dia? Nessa conexão, essa proximidade, principalmente depois que o mundo já voltou para o presencial 100%, né? Boa Uhum, parte do boa mundo. parte. 95% eu diria. Até na Você RH falou do fim do home office, né? Então, É, assim, o híbrido voltou. Como é que você está vendo essas relações aí no dia a dia, até para você conseguir inovar? sim, eu acho que tem muita oportunidade, sabe? A gente voltou, tá voltando de um cenário de home office para o presencial e a gente ainda não está se acostumando com isso. Ou seja, muitas vezes você ainda faz uma call remota com alguém que está no escritório, ao invés de ir até a sala da pessoa, né? E às vezes, por vezes, você se limita, você fala, eu não vou até tal prédio, eu não vou até tal sala, e você acaba ficando ali no teu escritório. E são coisas que são importantes da gente fazer. Poxa vida, eu vou sair, vou tomar um café, né? Vamos fazer, vamos bater um papo. Eu estava conversando hoje de manhã com uma pessoa que eu falei, poxa, seria legal a gente conversar sobre isso. Você tem 30 minutos? Aí eu falei, melhor, vamos fazer o seguinte, semana que vem eu tô aí, eu dou um pulo aí, a gente toma um café. Porque dessa conversa, pô, eu acho que sai muita coisa. E não é só o pontual, não é sobre aquele tema que eu quero saber, mas eu conheço a pessoa que está ali, né? E como isso ajuda? Isso ajuda demais na comunicação, em como vai ser o atendimento, como você consegue melhorar e entender a expectativa da pessoa, melhorar a tua solução, que eu acho que é o principal. E aí eu falo um pouquinho das viagens que eu fiz nesse ano. Eu fui visitar plantas, fui visitar mercados, né? Em qualquer caso, e fui visitar fornecedores. Em qualquer caso, a relação ela melhorou assim, no mínimo 80%. No mínimo. Te digo porque a comunicação melhora, a pessoa sabe exatamente qual que é a sua expectativa, tá ali claro. Você conhece a expectativa da pessoa, quais são os desafios dela, e isso você não tem. Se você não tem essa troca, se você não tem o cafezinho, ou esse tempo, você acaba não tendo essa visibilidade. Isso te trava no dia a dia, né? Por isso que tomando cafezinho no Panamá, lembrei de você, falei, vamos lá tomar um café com o Paul. É isso aí. Eu acho que nada vai superar, por mais que a gente tenha tecnologia, a relação humana, né? No final do dia, se você não. Quando estava no mercado industrial, né? O primeiro contato, primeiro aperto de mão, primeiro café, mudava toda a relação. Porque você consegue saber o quão realmente aquela conversa está sendo genuína ou não. É como se você recebesse o telefonema de um operador de telemarketing, né, que quer te vender Uhum. alguma coisa e que você vai tratar com frieza porque você não está vendo a pessoa. Você não, você está olhando somente aquilo que ela está te oferecendo. Se cair no momento oportuno, você até dá uma atenção, mas se você tiver corrido, você não vai dar uma atenção. E aí você mantém esse modelo de relação frio e é sempre uma relação de troca, né? Eu quero uma coisa, você me Isso, entrega e tá tudo certo. Quando você vai para o presencial, quando você vai para o café, aí muda tudo. Aí sou eu e exatamente. você em função de um único objetivo, fazer o Uhum. negócio dar certo. Olha como muda o contexto entre só Exatamente. fazer uma call pelo computador ou você tá no presencial. Então, para mim, muda tudo. Muda Exatamente. tudo. E aí, algo que até minha líder comenta muito é como é que a gente vende uma viagem, né? Porque não é possível mensurar qual que é o benefício desse cafezinho, qual que é o benefício desse one-on-one. Então, é difícil, né, de mensurar. Até hoje a gente não consegue falar, olha, relacionamento melhorou assim, hoje a gente só consegue fazer isso por conta desse touch bases. Mas é algo que traz uma diferença gigante mesmo para as operações. Tanto faz se isso vem de um fornecedor, se isso vem de um cliente, eu acho que aí a gente está falando de ser humano,
né? E aí a gente está falando do direcionamento desse único Sim. objetivo, perfeitamente, foi o que você colocou. E é isso que eu tenho percebido aí ao longo das minhas andanças. Além dessa percepção de conexão, quais foram os outros aprendizados que você teve nesse ano e meio que a gente não se fala? Ah, bom, primeiro, clima organizacional que eu comentei, né? A questão de ser uma operação, uma companhia europeia. Conhecer o que é o Control Tower, porque era algo que também eu não conhecia, então tive essa oportunidade. A oportunidade do que é trabalhar numa empresa, numa companhia que tem como centro o cliente. Eu acho que também é um outro diferencial. O que mais que eu tive? A questão da metodologia de melhoria contínua, para mim, é algo que eu adoro, então eu continuo tratando, fazendo parte, né, de pilares e tudo mais, mas continuo aprendendo. Eu acho que cada empresa tem uma maneira diferente de abordar, né? E para mim, eu acho que o principal ainda é o relacionamento. Ainda é o relacionamento. Então, eu tenho aprendido muito com os meus colaboradores, com o meu time, cada um de uma maneira diferente. A gente tem um time bem diverso, né, na companhia. Então, é uma companhia que realmente suporta e motiva que a gente tenha times diversos. E é um time bem diverso, o que ajuda muito, né, a gente na hora de solucionar um problema, entre conhecimento de ferramenta, proatividade. Então, tudo isso muda. É um time que realmente eu tenho muito orgulho de trabalhar e que me traz um aprendizado gigantesco aí no dia a dia. Então, é principalmente o relacionamento. Eu acho que isso eu tenho aprendido demais, assim. E isso é um ganho pessoal, né, Paul? Ah, sim. É o que você leva pra você e pra todas as organizações que você Para estiver, você todas. leva pra tudo. Inclusive ferramentas de feedback, estou usando com o marido. Então, vamos lá. Isso é muito importante. E então a gente percebe assim o quanto também a empresa tem investido, sabe, em Ai, que conhecimento, legal. capacitação, que é um diferencial também, é algo que eu vejo como chave aí nesse ano e meio. Que bacana. E o futuro? E o futuro a Deus pertence. Bom, se eu te falar, assim, eu tenho muita vontade de continuar aprendendo, de continuar tendo desafios, que eu acho que esse é o mais importante, né? Nos desafios que a gente cresce. Particularmente, sou uma pessoa que gosta de mudanças, então vamos para um projeto novo, bora lá, vamos fazer. Desde que eu tenha um desafio, eu acho que para mim isso fica bem motivador. Então, eu vou onde tiver desafio. Que espetacular. Viu que passa rápido? Eu te falei, né? Já? Já foi. Já Mentira! foi. Você vai ter que voltar de novo. Já foi. Passa muito rápido. Eu Voltarei, falei pra você. voltarei. Mas a gente não pode encerrar sem você me trazer uma dica de livro, filme ou série que você tá consumindo. O que que você andou lendo nesse último ano e meio? O que que tá te transformando? Vamos lá. Eu vou começar com um filme antigo, que eu adoro. É O Senhor das Armas. Não é nada de compliance, zero Nicolas compliance, Cage. com Nicolas Cage. Zero compliance, mas tem tudo a ver com cadeia de suprimentos. Eu acho muito legal, bem dinâmico e didático. E um livro que eu tô lendo, ainda não finalizei, mas estou gostando muito, é Como as Mulheres Chegam ao Topo. Então, apesar de, mesmo que a pessoa não queira subir na carreira, ou mesmo que ela queira só se manter na sua posição, que também exige estratégia, enfim, é um livro muito gostoso de ler e para ter insights. Fica aí a dica que é bem bacana. Já vou anotar aqui como dica para minha filhota ler, já ir planejando já essa Preparando. leitura para ir preparando. E O Senhor das Armas, eu vou assistir ele de novo, porque quando eu assisti ele, eu não estava em supply chain, eu estava em qualidade. Nossa, você vai E eu ver. acho que vai mudar um pouco a percepção do filme com esse viés. Juro pra você, em nenhum momento eu falei assim, vou reassistir pela perspectiva de supply. Eu tô no supply nos últimos anos, né? O filme é mais antigo do que a minha estada em supply. Então eu assisti um belo de um filme, um baita filme que realmente traz de como funciona um mecanismo, né? Numa organização, independente do objetivo dela, não deixa de ser uma organização com as suas complexidades. Sim. Mas eu vou assistir com esse viés de supply Assiste. chain. Assiste, me conta depois. Você vai ver assim, contagem de inventário, coisas bem sutis.
Tem muito supply chain lá. E principalmente o valor agregado do inventário que eles trabalham, né? Porque tem isso também, né? Porque uma coisa é você ter um inventário de baixo valor agregado, outra coisa é você ter um Exato. inventário com muito valor agregado, que é uma outra dinâmica, é outra história. Exato. E demanda, como é que você sabe a demanda daquilo? Gente, é muito bom filme, vale a pena assistir. E como você gera demanda, né? E Porque como tem se isso gera também, né? demanda? Espetacular. Eu nunca tinha imaginado de reassistir. Olha que eu leio mais do que eu assisto. E eu releio muitos livros, né? Tem alguns que são de cabeceira todo ano, Arte da Guerra, O Pequeno Príncipe, A Mente Organizada que tem atrás. Tem alguns que são aqueles que toda vez que eu leio eu tiro um insight diferente, porque a fase da vida influencia É no que você está diferente. lendo. Mas esse realmente não tinha me passado pela cabeça de reassistir por essa perspectiva. Faça isso, pô, olha, vale a pena mesmo. Tem muito de supply chain. Que legal, com certeza eu vou reassistir. Ju, obrigado por você ter vindo. Ah, eu que Só espero que não demore agradeço. mais 1 ano e meio para voltar. Não, de Eu jeito nem quero fazer um nenhum. outro rebranding para te receber aqui, tá? Não quero. Tá ótimo. Mas parabéns pela sua trajetória. Falaremos. Muito feliz de ver esse 1 ano e meio. Quanto aí a sua jornada foi espetacular nessa empresa, que eu tenho uma baita admiração. Conheço pessoas que trabalham lá. Trouxemos, né, a Ana para vir falar aqui também. Sim, Trouxemos. Você vai encontrar aqui no exatamente. card o bate-papo que nós tivemos com a Ana. Então, mas obrigado pelo seu tempo e por compartilhar esses insights que você teve nesse período. Obrigada pelo café, pelo brunch, por esse momento. Maravilha, tá sempre à disposição. Agora em casa própria, estamos aqui no estúdio. E muito obrigado. E muito obrigado por você que que está acompanhando. Espero que tenha pego um papel e caneta para anotar os insights da Juliana. Todos os contatos dela estão aqui. Se conecte com ela pelo LinkedIn. Ela tem uma agenda atribulada, vira e mexe, ela está em algum lugar do mundo, mas ela sempre responde e está sempre aberta para um café. Vocês vão acompanhar os posts de café dela, está sempre aberta para poder fazer networking, conversar. Então aproveita que é uma pessoa que tem conhecimento incrível. Tá tudo aqui, as indicações que ela deu, as indicações que eu dei aqui também nesse programa, tá tudo aqui na descrição. Só não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, porque ainda 70% das pessoas que nos assistem, elas não são inscritas no canal. Isso nos ajuda a impulsionar essa mensagem. Então, obrigado pela sua audiência, pelo prestígio e até o próximo podcast Next Level.